Oi para todo mundo! No vídeo dessa sexta-feira nós vamos falar sobre O Herói de Mil Faces, um livro muito importante do século XX, escrito por um cara que ficou muito famoso e que ajudou a inspirar algumas das maiores histórias da cultura popular no século XX. O quê? Você nunca ouviu falar? Então senta aí que hoje você vai aprender bastante. Se você não é escritor, nem roteirista de cinema, nem roteirista de TV e nem tem qualquer intenção de ser nenhuma dessas coisas, é absolutamente normal que você nunca tenha ouvido falar nem do Joseph Campbell e nem do Herói de Mil Faces. Mas como você é um ser humano e habitante do planeta Terra, pelo menos eu espero que você seja, você já deve ter visto o objeto de estudo do Joseph Campbell muitas vezes na sua vida. Sim, porque apesar do nome, O Herói de Mil Faces não é um livro de aventura e não é nem mesmo um livro de ficção, é um livro acadêmico. Eu não sei se você já entrou na faculdade, mas a gente chama de acadêmico todos os trabalhos que foram feitos com rigor de uma pesquisa científica. E é isso que O Herói de Mil Faces é, um estudo científico feito por um professor universitário americano chamado Joseph Campbell, que é considerado, ele já é falecido, né, mas foi considerado um dos maiores especialistas que já existiram numa matéria que eu tenho certeza que você conhece e acha interessante, mitologia. Mas não, ele não estudava só mitologia greco-romana, não. Eu não sei porque a maioria das pessoas, quando a gente fala de mitologia, só pensa nos deuses do Olimpo. No máximo pensa também nos deuses dos vikings ou quem sabe nos deuses dos celtas, mas enfim, nunca passa disso. O Joseph Campbell dedicou a vida dele a estudar mitologias de todas as partes do mundo, das tribos africanas, dos chineses, dos aborígenes australianos, dos polinésios, dos índios pré-colombianos. E é por isso que, apesar de não ser um livro de ficção, O Herói de Mil Faces é um livro que está cheio de histórias, de mitos, de vários lugares do planeta. Tem a história de como Teseu derrotou o Minotauro, a história de como Siddhartha Gautama se transformou no Buda, tem a história do herói esquimó que escapou da barriga de uma baleia, tem até a história de como Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e se transformou no salvador da humanidade. O Herói de Mil Faces estuda e compara essas mitologias de vários lugares do mundo, de várias épocas, de vários continentes. E faz a pergunta, o que essas mitologias têm em comum? Aliás, será que é possível que exista alguma coisa em comum entre as histórias contadas pelos índios, pelos gregos, pelos japoneses, pelos romanos, pelos esquimós? Sim, existe. E foi justamente por ter conseguido provar isso que O Herói de Mil Faces virou um livro clássico. E o professor Joseph Campbell virou ele próprio uma espécie de herói, estudado no mundo inteiro, admirado no mundo inteiro. Aliás, existe uma série de entrevistas que ele deu para a TV americana um pouquinho antes de morrer nos anos 80, que eu recomendo muito que vocês assistam. Eu vou deixar o link aqui, porque vocês vão ver que ele era um homem de ideias extraordinárias. E a maior de todas é a ideia de que todas as histórias contadas no mundo inteiro em várias épocas diferentes, todos os heróis e as heroínas que protagonizam os mitos contados por aí, são todos variações de uma única história, de um único herói. É um conceito revolucionário chamado monomito, que é a ideia de que por trás de todas as mitologias existe a mesma sequência de etapas que acontecem e são realizadas por todos os heróis. E é isso que ele faz no Herói de Mil Faces. Ele descreve passo a passo quais são todas essas etapas vividas por todos esses heróis e mitologias do mundo inteiro. Claro, o objetivo dele como um professor que ele era estudar os mitos, entender mais sobre a natureza humana, entender o que essas histórias revelavam sobre cada cultura, cada povo e sobre o que é ser um ser humano. Mas, na prática, o Herói de Mil Faces acabou virando uma espécie de guia prático de trabalho para todas as pessoas que querem ser escritores, tanto na literatura quanto no cinema e na televisão. Hoje em dia, em Hollywood, provavelmente não existe um único roteirista que não saiba de cor e salteado todo esse passo a passo descrito pelo Joseph Campbell e que ficou conhecido como A Jornada do Herói. Você quer ver só? Faz aí o teste, digita no Google A Jornada do Herói e vê o que aparece. Vai aparecer um monte de diagramas, todos muito parecidos, mostrando quais são esses passos
que são seguidos pelos heróis na maioria das aventuras, virou até um certo clichê de tão manjado que é esse esquema, a jornada do herói. E mesmo sendo tão manjado, esse esquema tem dado origem a algumas das histórias mais empolgantes, mais populares, tanto do cinema quanto da literatura moderna. A série Star Wars, por exemplo, o diretor George Lucas nunca negou que ele se inspirou sim na jornada do herói do Joseph Campbell e que ele seguiu direitinho todos os passos. Mas tem também os livros, tem Senhor dos Anéis, tem Harry Potter, tem Jogos Vorazes. Isso que eu tô falando só dos mais famosos, mas praticamente todos os livros de aventura seguem direitinho o esquema da jornada do herói. Quer entender como funciona? Eu vou tentar resumir. Basicamente, a jornada do herói funciona como se fosse um círculo. Ele começa a história no alto do círculo, na situação que a gente chama de vida normal, vida cotidiana, status quo. Ele começa com a vida dele normal, inalterada. Até que acontece alguma coisa que coloca o nosso herói num universo completamente diferente do que ele estava acostumado. Isso pode acontecer de maneira meio forçada, como aconteceu com a Katniss nos Jogos Vorazes, mas também pode acontecer do herói escolher espontaneamente seguir na sua aventura, que é o caso do Harry Potter, que escolheu sair da casa dos tios para estudar em Hogwarts. Mas também pode acontecer do herói cair meio que por acaso na aventura, como é o caso da Alice, que caiu na toca do coelho e literalmente descobriu por acaso o País das Maravilhas. Tá achando legal? Mas esse é só o primeiro passo da jornada. Depois de aceitar o chamado para aventura, o herói precisa enfrentar algumas provas, alguns desafios, e ele geralmente conta com a ajuda de amigos e de algum mentor, que geralmente é um homem um pouco mais velho, mais experiente. Vocês estão vendo que as coisas já começam a se repetir, né? Até que finalmente, depois de enfrentar várias provas, vários desafios, várias derrotas e várias vitórias, isso geralmente acontece ao longo de vários livros, finalmente ele tem que enfrentar o desafio final, e esse aí não tem jeito, ele precisa enfrentar sozinho. Se o herói é bem sucedido, então é a apoteose. É como se a antiga pessoa que existisse dentro dele morresse e desse lugar a uma nova pessoa, mais sábia, mais feliz, mais realizada, mais iluminada, chama de como você quiser. E quando ele atinge esse ponto, vamos voltar para o nosso círculo, ele já tá uma pessoa nova, renascida praticamente, porque ele enfrentou todos os seus maiores medos. Nesse momento, ele retorna para a vida normal, para a vida cotidiana. Esse é o ciclo do herói. E é claro que esse resumo que eu fiz é muito simplificado, tá? A maioria dos escritores profissionais passa a vida inteira estudando a jornada do herói, estudando autores que desenvolveram esse conceito do Joseph Campbell, e nunca deixam de aprender. É que essa, afinal de contas, foi só a minha primeira leitura, minha tentativa de leitura do Herói de Mil Faces. Então é claro que eu não compreendi tudo que há para compreender nesse livro, porque ele é cheio de detalhes. Mas o mais importante é que ele abriu meus olhos para esse padrão de contar histórias que eu vi sempre a minha vida inteira, tanto nos livros quanto nos filmes. Minha vontade agora é pegar esse livro, deixar ele guardado, mas de tempos em tempos ficar consultando de novo, lendo de novo, aprendendo sempre, e sinceramente eu recomendo que vocês façam a mesma coisa. E não pelo simples fato de que é divertido entender qual é o mecanismo de como as histórias são criadas, não é por isso, mas também porque quando a gente estuda a jornada do herói, que, sei lá, existe desde que existe humanidade, a gente também compreende um pouquinho melhor como funciona a jornada das nossas próprias vidas. Porque para pensar, todos nós somos chamados o tempo todo para novas aventuras. Uma nova cidade, uma nova escola, um novo emprego, uma nova família. Viver é uma aventura cheia de desafios, cheia de monstros muito assustadores a serem enfrentados, cheios de potes de ouro no fim do arco-íris que a gente quer ir lá alcançar e luta para conseguir alcançar. Não é exagero dizer que todos nós somos heróis das nossas próprias vidas. E é por isso que todo mundo que lê O Herói de Mil Faces se apaixona. Porque uma dessas 1000 faces, com certeza, é a nossa face. E se você ficou curioso e quiser comprar, usa o link que eu deixei aqui embaixo do site da Amazon, porque comprando qualquer livro através dos links que eu deixo aqui embaixo nas descrições dos meus vídeos, você ajuda o Ler Antes de Morrer a continuar existindo e a continuar fazendo resenhas de vários livros legais como esse durante muito, muito tempo. Muito obrigada por ter assistido, beijo pra todo mundo, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!